durante a comunidade, na igreja, é difícil você lidar com a pessoa e não por um problema que é dela, mas um problema que foi causado nela, né? E aí a gente acaba vendo isso, né? E cai, né? Essa situação acaba vindo pra gente, a gente fala assim, caramba, como que a gente vai lidar com esse tipo de situação? Nem todo mundo tá preparado pra isso, né? É você desenterrar mortos, que às vezes você abre o sepulcro ali, você abre o caixão, né? E você tem que lidar com situações, com sentimentos, com traumas que você acha que aquela pessoa não tem. E foi justamente isso que a gente encontrou numa dessas pessoas, né? Adultas agora, né? Mãe solteira, né? Cuidando do filho. Então, a gente vê que se a pessoa ela não é só ter uma família, é você ter a base familiar, né? Você ter instrução, né? Que muitas vezes seria a responsabilidade, sim, da família, né? E depois da escola, no caso, direcionar, né? E tentar fechar algum tipo de lacuna aí. Eu acho muito bacana. Por isso que eu tive essa dúvida se os educadores, eles são preparados, né? Eles vêm preparados, simplesmente dar 5 minutos nele, não. Eu vou ser... E existe isso, né? Como em todo lugar. Às vezes você fala numa vaga aberta, o cara vai se candidatar porque ele precisa de um emprego. Tá certo ele, né? Todo mundo precisa trabalhar. Mas nem todo mundo serve para este serviço. Já apareceu algum doido? Ou... Já... Não vou falar. Alguém que ela tem que trocar essa vassoura. Sai, São várias situações. Você né? tá 2 anos no Luz Divina, né? Nessa É a mesma casa... equipe? É a mesma equipe? Não é. Foi aos poucos, foi ficando mais a nossa cara, né? O serviço. Só que às vezes a pessoa consegue oportunidades melhores e a gente deseja o melhor mesmo para eles. Tem alguns que eu sei que só tá lá porque gosta desta equipe de trabalho. Sério? Mas já foi chamado para isso, para aquilo e ainda não aceitou. Então, lógico, não quer abrir mão disso. Né? Não chore, faz qualquer coisa. Mas algumas pessoas foram para oportunidades melhores e aí até profissionalmente e tal. E não tem como você segurar, né? E aí vem a nossa luta para conseguir uma pessoa para colocar no lugar. Além de é um serviço que são pessoas. Sim. E isso cria-se vínculo. Sim. Então é complicado você ficar trocando a equipe, exato, né? Porque as crianças, elas se vinculam. Sim. E às vezes sentem como e não entende, outra né? perda, né? Mas na maioria das vezes a gente consegue preparar até principalmente adolescente, né? Para a saída de algum funcionário. Mas não é fácil você encontrar pessoas assim profissionais e que se encaixe aí nesse nosso jeito de pensar e de agir, né? Tem alguém que já saiu que você falou assim, pô, que saudade? Tem. Tem umas 2 pessoas aí que eu sinto saudade. Eu pensei que ela ia falar muitos, igual ela falou dos doidos. Não, muitos não tem. Eu a mesma quantidade, eu tava esperando isso. Infelizmente, eu não posso dizer isso. Mas tem pessoas que marcaram de alguma forma, né? E que tinha o jeito que a gente acredita e gosta, e acredita de verdade que é o melhor, né? Para as crianças e os adolescentes. E que aí partiram aí para uma melhor e a gente meio que não consegue encontrar da mesma forma. Mas vocês ainda têm vínculo? As pessoas têm vínculo? Falam assim, pô, né? A gente se fala, vai lá de vez em quando. Olha que legal. Porque morre de saudade também.
É um ambiente gostoso, sabe? Sim, eu entendo que não é só uma profissão. Não é só uma profissão, cara. Não é. É algo muito, muito mais profundo. Sim. Eu vejo muito como um propósito, né? É um propósito, porque a pessoa ela se satisfaz fazendo aquilo ali. Sim. Não é apenas o meu trabalho. Eu amo fazer aquilo ali, eu me sinto feliz em fazer aquilo ali. Então é algo maior mesmo. Bem maior. Né? É por isso que essas pessoas fazem muita falta. Né? Fazem muita falta. É uma parte da família, né? Ó, a Yasmin tá pedindo pra eu mandar beijo pra todos os acolhidos lindos. Vai lá. Um beijo, meus amores. Pra todos. Não pode dividir. Não pode falar você, todos. Yasmin é ciumenta lá. Até falando um pouquinho deles também, assim, igual você falou que tem crianças que brincou um pouquinho, você já ganha a confiança deles. Para eles se abrirem e contarem coisas que tá ali dentro deles, é a mesma facilidade ou demora um tempo, ou não consegue? Depende da criança. Normalmente a gente consegue. Às vezes não é comigo, às vezes é com algum educador. Aí depende de quem aquela criança ou adolescente se identificou mais. E aí é uma coisa que não é escolha, é confiança. Sim. Ou tem ou não se tem. Alguns sabem que eu sei a história, mas não gostam de falar. Então, eu respeito e não falo, né? Mas já se abriu com alguém, de alguma forma, em algum momento, né? Sobre o que aconteceu ou não. A gente procura sempre ser muito verdadeiro com eles, né? De contar a própria história, porque é um direito deles. Nem sempre a gente consegue que eles aceitem ou que não viva esse sofrimento, mas faz parte até do crescimento, né? E da evolução de cada um. Então, a gente procura sempre contar, né? A Selma falando aqui. Selma Santos. Bacana ter a Cíntia explicando questões de políticas públicas. Aí ela fala... É muito difícil ser professor hoje. Ela é professora, né? Ela está como professora hoje. Muito difícil ser professora hoje no país. Pois é direcionado ao professor aquilo que não é da sua competência. Sim. Que é o que eu falei, né? Eu sei que não é da competência do professor. Educar, a educação, ser pai, né? Passar a informação. Ser o pai e a mãe, sim. Exato, ser o responsável, não é. Mas do jeito que as coisas estão hoje, como as famílias não sabem ser, a gente deveria sim se abraçar e fazer esse papel. Com certeza. É isso. Com certeza. Não abandonar o professor, dizer que é competente. Não é competência dele, realmente. Sim, sim. Né? Mas não existe outro caminho, porque aquela família, fora as violações que aquela família já sofreu, a maioria sofreu para fazer e reproduzir isso, é porque também sofreu uma vida aí de violações, né? E às vezes esse professor nem tem também essa estrutura toda. Não, né? Não tem. Eles são sozinhos, né? Praticamente. São sozinhos literalmente, né? Porque não é valorizado como deveria. Não. Né? Não tem um suporte que deveria. Eu falo isso porque eu já estive lá dentro. Né? E aí quando você precisa de ajuda, você precisa de um suporte, você precisa... Não que não tenha. Tem uma atenção, mas não aquilo que deveria ter, né? No caso da deficiência e tal, né? Sim. Não é que não esteja sendo feita, mas tão pouco pelo tamanho do país. Pelo tamanho, né? E o tamanho da responsabilidade, né? Sim. Que aí volta naquilo de um profissional conhecer o trabalho do outro, né? Você fala, vai lá, dá as aulinhas, vai embora para casa, não vai, né? Tem que preparar, tem que se planejar, tem que corrigir, às vezes, prova, exercício, trabalho e tal, fora de hora. Então, não é só aquilo que só o visual vê, né? Vai lá, vai ter professor um dia.
Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto! Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!